Irmãos, eu só estou lendo, tá? Foi eu que escrevi isso aqui, não. Eu também arrepiei quando eu li. Os puritanos não brincavam, quando estava em jogo a alma de alguém, todo esforço era necessário. Pais, escute essa frase novamente. Se eles não nascerem de novo antes de morrer, seus filhos, seria melhor para eles que nunca tivessem nascido. Richard Matter, em uma pregação, ele ilustrou os filhos de pais cristãos que tiveram suas almas negligenciadas no dia do juízo sendo condenados. Os filhos, de frente para os pais cristãos, sendo condenados, porque os pais foram omissos. E ele ilustra o que os filhos iriam dizer para os pais, antes de serem lançados no inferno. Pais, meu pai, tudo isso que sofremos é por causa de vocês. Vocês deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus, e não fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar, e nos corrigido, e não fizeram. Pais, vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais, e no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente, para podermos ser livres disso. Ai de nós que tivemos pais tão carnais e imprudentes, e ai de vocês, porque não tiveram mais compaixão e piedade, para evitar a miséria eterna dos seus próprios filhos. Imagina você ouvindo isso no julgamento. Dr. Joel Bick falou parte disso quando ele esteve aqui falando sobre o culto no lar. Imagina uma ala de um lado as crianças condenadas, do outro os pais cristãos omissos. E os pais terem que verem, contemplar a sentença dos seus próprios filhos, sem que tenham feito nada para evitar aquilo. E os filhos clamando: pai, aqui estou, morto pelo meu pecado, condenado pelo meu pecado, mas o Senhor não me advertiu, pai. O Senhor não chorou dia e noite por mim, pai. O Senhor não foi um modelo cristão para mim, pai. O Senhor cuidou só do meu corpo, enquanto a minha alma morria, pai. O Senhor deu tudo que a minha carne necessitava, enquanto a minha alma foi esquecida. Quinta razão porque devemos trabalhar pela conversão dos nossos filhos, por causa do juízo final, por causa do julgamento final, porque nós vamos dar conta deles no dia do juízo. Por isso temos que pregar. A primeira pessoa que Deus vai me pedir contas no juízo é minha esposa. A segunda pessoa que Deus vai me pedir contas no dia do juízo são os meus filhos. E a terceira coisa que Deus vai me pedir contas é a igreja. Por que você deve evangelizá-lo? Porque você vai dar conta deles no dia do juízo, pelo menos por duas razões. Primeira razão, porque os filhos são de Deus e não nossos. Foram colocados ao nosso cuidado para conduzirmos a Cristo. Nós somos só mordomos, administramos essas crianças, elas não são nossa. Herança do Senhor são as crianças, é do Senhor. Deus condenou o povo de Jerusalém na época de Ezequiel por sacrificar seus filhos. Por que Deus os condenou? Porque estavam destruindo a preciosa semente santa do Senhor, a preciosa possessão do Senhor, filhos que eram de Deus e não deles. Veja só, Ezequiel 16, 20 e 21. E você ainda pegou seus filhos e filhas, que você tinha gerado para mim, e os sacrificou como comida para ídolos. Você abateu os meus filhos e os sacrificou para ídolos. Como é que matamos nossos filhos? Como é que sacrificamos eles para ídolos?
Como destruímos a semente santa? Entregando eles ao pecado, não os advertindo da condenação, não evangelizando eles, sendo omissos quanto à sua necessidade espiritual. Vamos dar conta deles, pela primeira razão, porque são filhos do Senhor. Segundo, porque são pecadores, os quais devemos o Evangelho. Paulo disse o que? Em Romanos capítulo 1, que eu sou devedor tanto de gregos quanto a bárbaros. A segunda razão porque Deus vai nos pedir conta deles é porque devemos pregar o Evangelho. Eles são pecadores, os quais nós estamos em dívida. Ezequiel 3,18 diz: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir nele falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas, para mim, você será o responsável pela morte dele. Vamos parafrasear? Vamos contextualizar? Vamos lá. Quando eu disser ao seu filho que ele vai morrer, e você não evangelizá-lo, não adverti-lo, nem para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, a fim de salvar a vida dele, aquele filho seu morrerá por sua iniquidade, mas para mim, você será o responsável pela morte dele. Pai, escute isso aqui. Pai, por que você deve evangelizar seu filho? É muito grave o que eu falar, porque o seu filho está debaixo de uma sentença de morte. Você que está me ouvindo é criança, jovenzinho, adolescente, pecador, você está debaixo de uma sentença de morte. E ao menos que o teu pai te diga que você vai morrer, ao menos que o teu pai te diga que a espada vem contra você, e que você tem que se arrepender, e que há salvação e redenção em Cristo, você morrerá nesse pecado, mas o seu sangue, Deus requererá da tua mão. Pai, seu filho está sob uma sentença de morte, advirta-o, dissuada-o sair desse caminho, pregue o Evangelho a ele. Esse texto é muito usado para ministros, principalmente com relação ao seu rebanho. Pregadores, pastores que darão conta das ovelhas do rebanho no dia do juízo. Nesse sentido, os pais têm maior responsabilidade pelos seus filhos do que os pastores. Porque Deus entregou um rebanho para você, pai, o qual você tem correlação sanguínea. E Deus vai dar conta, vai querer contas deste rebanho no dia do juízo. Certamente, que muito mais que qualquer pastor por seu rebanho, você é responsável pela alma dos seus filhos. Cuide bem deles. Eu te imploro, eu te suplico. Eu amo muito os meus filhos, e sempre que eu posso, eu faço tudo que eu posso para eles, mas eu sei que isso não é suficiente. Muitas vezes quando eu chego tarde em casa, e eles já estão dormindo, eu entro no quarto deles, e eu me ajoelho diante da cama deles, e falo: Senhor, tem misericórdia dessa alma, conduz ele no caminho da salvação, para que um dia ele possa te conhecer e ser salvo. Eu jamais vou me satisfazer vendo os meus filhos sendo felizes e realizados em tudo nesse mundo, mas se não tiverem a graça da salvação. Deve ser isso o nosso desejo. Sexta razão, já está chegando no final, por que devemos trabalhar pela salvação dos nossos filhos? Por causa do amor. Levanta a mão aqui quem não ama seu filho. Levanta a mão. Quem odeia os seus filhos. Nosso amor por nossos filhos nos liga profundamente a eles.
Talvez é um dos amores mais inigualáveis, o amor que um pai e uma mãe têm pelo filho. É um amor que chega a ser doentio. Esse amor nos liga profundamente. Um puritano disse a esse respeito: a natureza nos dá um entranhável amor por nossos filhos. Você ama? Amo. Entretanto, a maior demonstração de amor que um pai cristão pode dar ao seu filho é desejar a sua salvação, é pregar o evangelho a ele, é sofrer dores de parto até que aquele bebê, aquela criança, aquele jovem se converta, seja de Jesus, tenha um novo coração, seja templo do Espírito Santo. E o amor, J.C. Ryle disse assim, escute, se você ama seus filhos, pense frequentemente sobre a necessidade de suas almas. Nenhum interesse deve pesar sobre você, tanto quanto seus interesses eternos. Nenhuma parte deles deve ser tão cara para você como a parte deles que nunca morrerá. Pais, o mundo com toda a sua glória passará. As montanhas se derreterão e os céus serão enrolados como um pergaminho, e o sol deixará de brilhar, mas o Espírito que habita nessas pequenas criaturas a quem você tanto ama, viverá mais que todos eles, e se em gozo eterno ou em condenação, isso vai depender muito de você, Pai.